A paz do Senhor, que bom nós estarmos de volta mais um sábado neste programa lindo. E hoje, como todas as Assembleias de Deus do Brasil, nós estamos fazendo 109 anos, a Igreja do Brasil, em Belém do Pará, onde começou. Começou lá com Daniel Berg e Gunnar Vingre, mas chegou aqui na cidade de Imperatriz também. Nós não poderíamos deixar de fora esse momento tão especial. E eu quero entregar essa rosinha, tá vendo aqui, ó, para cada um de vocês que faz história, que está fazendo história juntamente conosco. Não importa se tem 50 anos, né, de ministério ou na igreja, ou importa se você tem um dia, 2 dias que você aceitou Jesus. O importante é que você está fazendo história juntamente comigo e com todos nós, né? E nós sabemos vários pastores que já passaram pela nossa igreja também. A nossa igreja de Imperatriz, que foi o pastor Plínio, pastor Luiz de França Moreira, pastor José Ribeiro, que esse homem é admirável, que eu admiro muito ele, pastor Jairo Saldanha, que fez o meu casamento, fez todo mundo chorar, com uma explosão de amor naquele lugar, um casamento muito simples, mas regado com a palavra de Deus. E aquilo ali ficou na minha vida, ficou na minha história, e eu não esqueço as palavras do pastor Jairo no dia do meu casamento. Pastor também Sebastião Andrade, pastor Daniel Rodrigues e o nosso pastor Raul Cavalcante Batista, esse homem de Deus, juntamente com a missionária Ruth Ribeiro, que tem cuidado das suas ovelhas nesses últimos dias e que recebe toda a nossa homenagem também nesse momento, juntamente com todos os pastores da Assembleia de Deus. Parabéns para todos nós que fazemos história. E você vai ficar um pouquinho com um momento especial que nós fizemos para você, tá bom? Uma retrospectiva dessa história no Brasil. Fique com essas imagens. O movimento pentecostal aflorou com intensidade em Los Angeles no ano de 1906 e espalhou-se para diversos locais, entre eles Chicago, onde o pastor da Igreja Batista Gunnar Vingren recebeu o batismo no Espírito Santo. Numa convenção batista, Gunnar Vingren conheceu o jovem Daniel Berg, que também fora batizado. Ambos eram suecos e se tornaram grandes amigos. Mais tarde, em South Bend, durante uma reunião de oração, Gunnar Vingren relata aos presentes o que Deus lhes havia revelado. Brothers, the Lord has shown us that we must go to South America, to a place in Brazil called Pará. Neste porto, em 19 de novembro de 1910, o pastor Gunnar Vingren e o irmão Daniel Berg desembarcaram em terras brasileiras, como nos conta o presbítero Pedro Silva. Conforme a história dos antepassados, porque eu não assisti, que ainda não era nascido nesta época. Mas meus pais foram os primeiros crentes da Assembleia de Deus no Brasil. E eles conversavam em casa, contavam tudo direitinho. O navio atracou na escadinha no cais do porto. E eles saíram do navio com as suas maletas na mão. E sem destino, porque não conhecia nada e tampouco não conhecia a língua. Saíram em direção da Avenida Presidente Vargas. Ao chegar na Praça da República, sentaram em uns bancos de mármore que tinha lá naquela época, e ali ficaram pensando e orando em espírito para Deus enviá-lo o que eles poderiam fazer. Sem rumo, sem economias, numa terra de um povo completamente desconhecido. Esta era a situação de nossos missionários. O futuro era uma incógnita. A única coisa de que tinham certeza era que o Espírito Santo de Deus estava com eles. Daniel! Yes, go ahead, speak. The editor of the newspaper is our brother Justice Nelson, a Methodist pastor I knew in North America. Tomorrow, you look for him. He will certainly give us the necessary orientation here in Brazil. Praise the Lord, praise the Lord, Lord. Amen, amen. O pastor metodista Justus Nelson os recebeu muito bem. Disse-lhes a respeito da Igreja Batista de Belém e prometeu levá-los até lá. Na pequena Igreja Batista, os missionários conhecem o irmão Raimundo Nobre,
líder do trabalho batista no Pará, que ofereceu-lhes abrigo nas dependências da igreja. Mais tarde, os missionários foram apresentados ao irmão Adriano Nobre, membro da Igreja Metodista e primo de Raimundo Nobre. A convite do irmão Adriano Nobre, Berg e Wingren navegam pelo rio Tajaburu até chegarem ao local chamado Boca do Ipixuna, onde ficava a casa do irmão Adriano. Ali permaneceram por algum tempo, aprendendo a língua e os costumes do país em que passariam um bom tempo de suas vidas. De volta à Igreja Batista, não cessavam de orar dia e noite, avivados pelo Espírito Santo. Isto causou inquietação em alguns membros, que os censuraram e os chamavam de fanáticos. Mesmo assim, os dois não se abalaram e continuaram orando e testificando sobre o batismo no Espírito Santo. Em 2 de junho de 1911, o Senhor batizou a primeira brasileira a crer nas promessas de Atos 2:39. Irmã Celina Albuquerque estava orando em sua casa quando começou a falar em línguas estranhas pelo poder do Espírito. Irmãos, o que tem acontecido aqui, o que tem acontecido conosco, é maravilhoso. Não podemos deixar de falar de coisas tão maravilhosas, do cumprimento da promessa que nos foi garantida pela palavra de Deus. Não podemos fechar os olhos para o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, não podemos deixar que doutrinas estranhas invadam nossa igreja. O fato gerou uma grave polêmica na igreja. A maioria creu na doutrina do batismo no Espírito Santo. Entretanto, outros membros, liderados pelo irmão Raimundo Nobre, rechaçaram completamente a ideia e votaram a favor da exclusão dos simpatizantes ao movimento pentecostal. As 17 pessoas que saíram da Igreja Batista se reuniram na casa da irmã Celina e ali, juntamente com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, abriram um novo trabalho. Enfim, em 18 de junho de 1911, na rua Siqueira Mendes, número 67, começava a se estabelecer a primeira Assembleia de Deus no Brasil. Enquanto o pastor Gunnar Wingren pastoreava a igreja em Belém, Daniel Berg saía como colportor, vendendo Bíblias e pregando o Evangelho em diversas cidades. Eram tempos difíceis, de longas jornadas, mas Deus jamais desamparou aqueles que lutam por sua palavra. O desafio era muito grande, mas a obra de Deus crescia cada vez mais. Absalão Piano, pastor pentecostal brasileiro, ordenado por Gunnar Wingren em 1913, em Rio Preto, Tajaburu do Norte. Depois dele vieram Crispiano de Melo e Adriano Nobre. Neste mesmo ano, o pastor Gunnar Wingren deu início ao trabalho missionário brasileiro, enviando para Portugal o irmão José Plácido da Costa e família. Em maio de 1913, o trabalho foi estabelecido e os portugueses passaram a conhecer a mensagem pentecostal. Mais tarde, o irmão José Matos se juntou ao trabalho. 1914. Estoura a Primeira Guerra Mundial. Em 25 de outubro deste mesmo ano, chega ao Brasil mais um missionário sueco, Otto Nelson e sua esposa Adina Nelson. No ano seguinte, foi a vez do missionário Samuel Nestran e sua esposa Lena Nestran. Alguns anos mais tarde, em 1917, foi fundado o primeiro jornal pentecostal, A Voz da Verdade. Esse jornal circulou por apenas 3 meses,
Mas os irmãos da Assembleia de Deus em Belém reconheceram que era necessário divulgar as bênçãos de Deus para todo o povo e, para isso, lançaram mão de um novo jornal, A Boa Semente, cujo primeiro número circulou em janeiro de 1919. Estava lançada a Boa Semente da Literatura. Em 1921, chega ao Brasil Niels Nelson, um jovem de apenas 26 anos. Impulsionado por Deus, veio somar esforços à evangelização. Nessa época surge o primeiro inário da Assembleia de Deus, o Cantor Pentecostal, com 44 hinos e 10 corinhos. No ano seguinte, foi criada em Recife a Harpa Cristã. A igreja crescia e já se espalhava por vários pontos do país com o apoio de homens de Deus como Eurico Bergsten, Bruno Skolimowski, Gustavo Nordlund, Joel Carlson, José Menezes, Niels Karstberg, Cícero Canuto de Lima, Paulo Leivas Macalão e Francisco Gonzaga, que, inspirados pelo Espírito Santo, dedicaram suas vidas desbravando os caminhos da fé, abrindo pontos de pregações em diversas regiões do país e contribuindo para que a Igreja de Deus crescesse cada vez mais. Para recordação e agradecimento a Deus pelo que Deus tem feito através de homens que em si nada eram, mas que eram cheios do fogo do Espírito Santo e que trouxeram uma mensagem poderosa. E as portas do inferno não têm podido prevalecer até o dia de hoje. Mas, graças a Deus, esta obra permanecerá maravilhosamente até o dia da vinda do Senhor. Era preciso ampliar o trabalho de evangelização por meio da palavra impressa. Para isso, em 1923, o irmão Samuel Nistran se empenhou em adquirir máquinas para a impressão do jornal Boa Semente, folhetos e livros. Reconhecendo o valor da literatura cristã, o pastor Gunnar Wingren e seus auxiliares resolveram fundar um jornal evangélico na capital federal, o qual denominaram Som Alegre. Em 1930 foi realizado em Natal, Rio Grande do Norte, a primeira Convenção Geral das Assembleias de Deus. Com pesar, a igreja se despediu do pastor José Felinto, recolhido à glória durante a convenção. Na mesma assembleia foi decidido que os trabalhos do Brasil passariam a ser dirigidos pelos obreiros nacionais, com apoio dos missionários. Também foi decidido que os jornais Boa Semente e o Som Alegre se uniriam num só, formando um novo jornal que se tornou um órgão oficial das Assembleias de Deus do Brasil, o nosso Mensageiro da Paz. Durante a ditadura de Getúlio Vargas, foi criado um órgão controlador da imprensa, o Departamento Imprensa Propaganda. E todos os jornais deveriam ser registrados. O governo exigia que somente entidades jurídicas ou pessoas físicas, com os devidos títulos de propriedade, poderiam publicar jornais. Foi então que, para atender à imposição do governo, foi criada em março de 1940 a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Na verdade, a CPAD era formada pela redação do Mensageiro da Paz e teve vários endereços. Iniciou na Rua Figueira de Melo, número 232, ao lado da igreja. Depois passou para a Praça Marechal Deodoro, número 338, atual Campo de São Cristóvão. Em 1946, a CPAD passou a ser propriedade da Convenção Geral. Nessa época, deu-se início a uma campanha para a aquisição de uma propriedade onde funcionaria a gráfica do Mensageiro da Paz, que até então era editada em gráfica particular. Após vários meses, finalmente era lançada a pedra fundamental, a Rua Olindo de Melo, número 581, atual São Luís Gonzaga, 1951.
Ide e pregai. É preciso ultrapassar fronteiras e chegar até os confins da terra, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. A história da Assembleia de Deus de Imperatriz, ela é uma história bonita, né? Ela começou com o pastor Plínio, em 1952, e um pequeno grupo de irmãos. Alguns deles ainda estão aqui hoje, né? A família Rocha, a família Bandeira. No dia 16 de setembro de 1952, o pastor Plínio celebrou o primeiro culto das Assembleias de Deus aqui em Imperatriz. E ele assumiu aqui essa igreja e começou a fazer os trabalhos e o Deus abençoava maravilhosamente. Depois entrou Luiz de França Moreira, já revezando com o pastor Plínio. No fim do ano de 1955, eu fiz a mudança de Luiz de França Moreira de Amarante para Imperatriz. 2 dias de viagem, de pé, com tropa, trazendo as coisas. Luiz de França Moreira, ao chegar aqui em Imperatriz, começou a obra de construção. E eu cooperei com a ofertazinha para a construção do templo. Queria construir o templo logo. E construiu o templo, o primeiro templo da Assembleia de Imperatriz, que hoje é Jerusalém. E a obra de Deus foi crescendo, foi aparecendo irmãos todo dia, se decidia muita gente, que num pouco espaço de tempo já tinha 100 e tantas pessoas. E foi aquela prosperidade todo tempo, como disse o Moreira, no seu serviço de alto-falante, ele disse Imperatriz, a cidade da esperança. O povo muitas vezes ignorava. Que esperança? Naquele tempo muito fraco, que negócio de esperança, mas ele sabia. Ele acreditava no desenvolvimento tanto da cidade como da igreja. Ele teve um ministério aí de 29 anos de atividades. Logo depois, o pastor Zé Ribeiro ficou um período curto aí de 2, 3 meses. Vindo depois, no ano de 84, o pastor Jairo Saldanha de Oliveira, que pastoreou essa igreja também por 8 anos e meio. Com ele, Jairo Saldanha de Oliveira, a igreja começou a construção do templo central. E ele teve um sonho, o sonho dele era um grande templo. Agora, como acreditar num templo tão grande como o nosso, numa cidade do interior do estado do Maranhão? As pessoas não acreditaram, mas o sonho que ele teve era um sonho de Deus. Um dia de Natal, peguei a enxada, vamos limpar o terreno, mas tinha uma chuvinha fina. Eu digo, parece que o senhor não quer nós nesse serviço. Eu pensei comigo, aí fiquei, parei, não, mas eu vou. Fui, cheguei lá, já tinha uns 5 irmãos começando a limpeza do terreno. Aí começamos a limpar, aí foi chegando gente, e foi ajuntando. Encheu, rodeou o terreno todo, uns cortando os paus mais altos, outros roçando, outros carregando, outros limpando, foi mais ou menos. Foi chegando gente, chegando as mulheres com merenda, almoço, trazia comida, e nós fizemos uma festa, foi uma festa muito grande durante o dia, até mais ou menos 2 ou 3 horas da tarde, estava todo limpinho o terreno. Fizemos uma oração, foi uma oração agradecendo já aquela etapa que estava pronta. Marcamos um culto para tirar as ofertas
para comprar o terreno. Eu lembro que eu mesmo doei um anel que eu tinha de presente, que era Luiz Moreira que tinha me dado, um anel de formatura do normal pedagógico. E ele tinha me dado, e naquele dia eu queria ofertar, e não tinha. E eu dei aquele anel de formatura e disse o valor que ele tinha para mim. Nós temos essa oferta, um culto à noite, veio pregador de fora para esse culto. Quando fizemos uma oferta, um dava bisquete, outro dava relógio, outro dava um monte de coisa. O dinheiro dava para quase construir o Templo Central, quase pagar o terreno. Não lembro bem, mas foi 430 milhões de cruzeiros naquela época. Veio o pastor Sebastião de Andrade, que passou alguns meses ministrando os trabalhos da igreja de Imperatriz. Passado uns meses, pastor Andrade saiu e ficou ministrando os trabalhos o pastor Daniel Rodrigues. E aí veio o pastor Raul Cavalcante. O pastor Raul Cavalcante assumiu, muito jovem, mas a visão dele era tão ou mais ampla que a do pastor Jairo. E terminou a construção do templo e inaugurou o templo. Eu cheguei no dia 2 de agosto de 1993, onde já se passaram 24 anos de atividade. Nesse período, pela graça de Deus, nós começamos um ministério com 31 congregações, onde imediatamente nós pegamos 10 congregações, um mês depois, 10 congregações, e doamos para a convenção para formalizar campos como Davinópolis, como Bananal, Lagoa Verde e outros. E depois nós começamos a desenvolver um trabalho de evangelização, de ampliação da igreja, e chegamos aí a depois emancipar com 6 congregações ali o campo de Conjunto Vitória. E agora, por último, nós emancipamos, demos autonomia para 80 congregações, formalizando 7 campos, né, dividindo a cidade ao meio, e ficamos aqui nessa área mais antiga da cidade, da BR até Topana Beira Rio, onde nós ficamos com 99 congregações, hoje estamos aí com 110. Eu só tenho a agradecer ao meu Deus pelas bênçãos que Ele tem estendido sobre a igreja de Imperatriz e a própria cidade de Imperatriz. E eu parabenizo a Assembleia de Deus de Imperatriz pelos esforços, pelo trabalho, pela santidade, pela cooperação, por tudo que a Assembleia de Deus tem feito em Imperatriz, trabalhado, construído, evangelizado e fazendo a obra de Deus como Deus exige que seja feita. Parabéns à cidade de Imperatriz por ter uma igreja tão dinâmica, uma igreja que realmente cumpre o seu papel espiritual, contribuindo pela paz social, contribuindo pela salvação da família. Nós parabenizamos você, Igreja de Imperatriz. Vai nessa tua força, o Senhor é contigo.
Então, você gostou dessa retrospectiva linda, né? Essa foi apenas uma homenagem da Assembleia de Deus o Brasil, né? E do Brasil daqui de Imperatriz. Mas nós também temos retrospectiva de vários momentos marcantes da nossa cidade de Imperatriz, onde essa igreja tem feito histórias e tem alcançado vidas. O nosso marco maior é o evangelismo, Secretaria de Missões, né? Que até já peço para que você esteja contribuindo nesses momentos bem difíceis. Você que pode contribuir, você se dirija à SEMAD, você pode estar encontrando nas redes sociais SEMAD daqui de Imperatriz, e você pode estar ali ofertando, né? Depositando a sua oferta, ou você indo mesmo lá no Templo Central da Assembleia de Deus, ali ao lado, e você pode encontrar toda a secretaria ali, você pode estar ajudando, né? Temos Secretaria de Evangelismo, que é o marco da nossa igreja, né? O evangelismo, onde começou lá em Belém, mas continua aqui em Imperatriz também, né? E nós temos também um outro marco muito importante, que é a oração. Uma igreja edificada em oração. Uma igreja edificada no crer, no que vai dar certo. A gente vê o nosso grande templo central da Assembleia de Deus, uma pedra fundamental que o pastor Jairo ali colocou, e a gente vê como se transformou. Alguém sonhou, mas alguém acreditou. E alguém sonhou sozinho não, alguém sonhou com você, só que nesse seu sonho, ele se multiplicou. E aí veio cada um, né, ali dando a sua parte, contribuindo com a sua parte, e fez com que a nossa igreja crescesse. E um dos nossos marcos muito grandes aqui é o nosso Templo Central da Assembleia de Deus, um dos maiores do Brasil. Esse é o acreditar. Às vezes a gente pensa que não vai dar nada, não vai dar certo, mas basta uma pequena pedra fundamental para que você possa fazer com que os outros sonhem com você e que os outros tenham esperança. Então a nossa igreja, ela é uma igreja muito linda. Hoje nós temos TV, nós temos rádio que alcança várias regiões, Tocantins, quase o Piauí, o Pará também, e são ganhos que você contribuiu, né? Isso é muito importante. Foi você que fez com que essa igreja crescesse, e é por isso que nós precisamos estar orando e acreditando que essa igreja é um referencial. Imperatriz, cidade da esperança. Por quê? Porque tem uma igreja que ora, que acredita, que evangeliza, mas também uma igreja que leva esperança nos meios de comunicações, mas também indo, pregando e acreditando. Fique com as nossas retrospectivas do Ministério de Mulheres para a Assembleia de Deus de Imperatriz Maranhão, porque você faz parte também. Glória a Jesus. A paz do Senhor para essa igreja linda. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar toda a igreja para todos juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Nós estamos aqui, as mulheres, com essa blusa linda que diz: Deus me ama. Deus me ama. E essa canção que nós vamos entoar agora fala sobre isso. E eu creio plenamente no poder da adoração. Eu creio que o céu se abre, que o céu desce sobre nós, que a presença do Senhor é atraída, que Ele vem sobre nós. Então esse é o momento que você pode entregar a Ele o teu melhor, a tua adoração. Amém? Então eu quero te convidar, todas as mulheres, todas as vozes, para que juntos nós venhamos adorá-lo com toda a nossa alma. Nos ensina a te amar mais, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, o nosso entendimento, o nosso coração. Deus, cante assim: tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo tua glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto
tanto que Ele me quer. Cante, diga. Oh, é pra Ele. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Mais forte, diga, tem ciúmes de mim? Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo tua glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Cante. Oh, oh, se isso é verdade, cante mais forte. Mais uma vez declare, Ele me amou, Ele, aleluia, Ele me amou, me sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. A graça é como um oceano, eu quero ir mais fundo. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso o quê? Me ama, oh, se dele te abraçar, se dele te tocar, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Oh, diga, eu também quero te amar mais, bem mais, mais que tudo, mais que coisas. Eu quero te amar mais, oh, declare e diga, me ama, Ele me ama, me ama. Se você se sente amado por esse Deus tão grande, diga aleluia, aleluia. Nós também te amamos, Deus. Nós te amamos, Deus.
a Deus. Fique nesse clima espiritual. O exército de Miriam já se prepara, mas eu quero já agradecer os pastores convidados, pastores de campo, pastores de área. Não dá para chamar o nome nem falar o nome de todos, mas eu quero agradecer todo o carinho de vocês e o apoio, porque é muito importante. Muito importante mesmo quando os pastores apoiam o Ministério de Mulheres lá na sua congregação. Porque eu acredito, mas sem oração não tem resposta de Deus. E a gente precisa, sabe o que? Voltar às nossas raízes, orar mais, buscar mais, jejuar mais. E a gente se colocar mais na presença de Deus, para que o Senhor possa vir ouvir dos altos céus e possa sarar a nossa terra. A gente precisa ser sarado. Isso só vai acontecer se nós nos posicionarmos nesses últimos dias, para nós fazermos a diferença. Então eu quero que você fique aí em sintonia, mas não é comigo não. É com o céu mesmo. Dá glória daí de baixo, dá glória aí, dá glória. Você já deu glória? Vai dando glória, sabe por quê? Porque a glória, ela vai, sabe o que? Descer sobre nós, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus. Maravilhas vai acontecer, porque Deus é poderoso. Amados, eu quero aqui apresentar uma presença muito ilustre. E eu já queria que essa pessoa, essa princesa do Senhor, viesse sentar aqui conosco. Está aqui. Eu vou continuar dizendo, né? Porque a gente sempre diz isso. A missionária Elba Bernardinho de Santa Catarina, que era esposa do pastor Bernardinho Cisina, aliás, não é isso? Então eu gostaria, minha amada, que onde você estivesse, você viesse sentar aqui conosco. É um prazer tê-la aqui conosco. Ela veio ministrar aqui pertinho e ela está aqui. Então eu quero que alguém acompanhe. Eu não estou a vendo aqui, mas eu quero que você, alguém que esteja com ela, traga ela aqui, porque para mim é um prazer, uma honra, tá bom? A missionária Iramá está aqui? Se ela tiver, elas estavam juntas, né? E eu quero também apresentar, agradecer também, tá, a missionária Marinalda, lá do campo quilômetro 30. E agradecer o capitão Claudevan e a Major Aparecida e toda a sua equipe para se juntar com a gente. Nós estamos tudo achando guerreira, né? Porque nós somos mulheres com propósitos, tá bom? E nesse momento eu já quero dar oportunidade para o Exército de Miriam, o qual eu faço parte. Amados, vocês vão sentir muito a presença de Deus, porque cada ensaio nosso a presença de Deus era real. Porque assim o Senhor dizia assim: se posiciona, mulher. Se posiciona, marcha. Levanta. Levanta um exército. Isso aqui apenas é representado por mulheres, seres humanos. Mas é assim que o Senhor quer que nós estejamos marchando, nos posicionando no nosso lar, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa parentela. É assim que Deus quer que a gente faça. Pastor Raul, missionária Ruth, nesse dia tão especial, eu quero dedicar para vocês o ID de muitos dias, que ainda na velhice darão frutos e serão viçosos e florescentes, não é isso? Então, nesse dia do vosso aniversário, nós estamos apresentando aqui o grupo do Exército de Miriam. E nós estamos dedicando para o Senhor aqui e para a senhora essa poesia, o Ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, desde o moço ao velho. É a voz do homem, Deus. Aquele que dele aceite esta dádiva imensa, receberá por certo a grande recompensa, guardada lá nos céus. Aquele, porém, que rejeitar a oferenda e não quiser trilhar a gloriosa senda da grande salvação, terá somente em troca do seu egoísmo lamentos, estretores no profundo abismo, a eterna perdição. A ordem foi lançada mais de 2000 anos faz pelo próprio Jesus, o príncipe da paz, ao campo, que irá levar as boas novas, salvar umas sem contas que estão junto à cova, sem salvação e sem Deus. Ó tu que recebeste a ordem de Jesus,
Ó servo do Senhor, que ao mundo levas a luz. Quão destemido és forte, és muito valente, és ousado demais. Enfrentas mares, rios, lagos e temporais, e não pensa nos revés. Percorres matas virgens, morros, tremedais, sertões, agrestes, serras, vales e chavacais, pregando a salvação aos antros, aos covis, aos pobres, aos favelados, aos tristes, aos infelizes, aos presos, aos desprezados, levas consolação. Às vezes sobre montes, os teus pés formosos recebem ferimentos grandes e dolorosos, que te fazem parar, mas são incompreensão de ovelhas sem amor, que não conhecem mais a voz do seu pastor e se querem desgarrar. Mas não desanimes, ergue-te, vai já buscar remédio certo e bom que não pode falhar no horto da oração, e vai curar a ovelha e não teu ferimento, pois ela é quem precisa de medicamento do teu doce perdão. E após te refazeres do que tens sofrido, tendo ainda a mancha rubra no teu pé ferido, e o coração em paz, leva a ovelha rebelde às águas do descanso, exorta com amor, em tom suave e manso, e o seu amor terás. Nas noites muito escuras, frias e tenebrosas, tuas ovelhas dormem, calmas e silenciosas, e tu está velando. Vela, pastor, és tu que tens de prestar conta ao teu Senhor, e ver se elas estão prontas, pois Ele está chegando. É assim mesmo a vida de quem é pastor. Só pensa no rebanho que é do Senhor, e pouco pensa em si. Tu pensas na batalha com o devorador, da qual sempre voltas vencedor, pois Deus vela por ti. Prossegue a tua estrada santa e gloriosa, às vezes espinhosa, estreita, pedregosa, mas Deus contigo está. A tua jornada até o fim de glória plena seja. Com amor e com perdão, conduza a santa igreja, e Deus te coroará. E vós, rebanho santo, amai vosso pastor, e lembrai-vos que ele é ungido do Senhor, ungido do Senhor, e nele não toqueis. Ouvi com paciência os seus fiéis conselhos, meninos e meninas, moços e velhos, infeliz sereis. Amém. Cumprimento a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Estou aqui para representar todas as mulheres do campus de Imperatriz, as missionárias, as do círculo de oração, as idosas, e trazer uma palavra aos nossos pastores. Quero louvar a Deus pela vida da nossa pastora. Se essa festa hoje está acontecendo para toda a igreja, essa ideia foi dela. Ela abriu mão do seu aniversário, da sua festa, para comemorar essa festa junto com o pastor e toda a igreja. Então todos nós estamos desfrutando dessa festa linda, porque ela quis proporcionar isso a cada um de nós. É um coração sábio. E para falar dos pastores, eu acho que é bem propício os dois juntos, porque vocês são uma só carne. Não é verdade? Não tem como falar do Raul sem a Ruth, e não tem como falar da Ruth sem o Raul. Um completa o outro, um complementa o outro, um ajuda o outro, um levanta o outro. Os dois juntos, nas lutas, nas dificuldades, é sempre os dois, ali sozinhos com o Senhor, acalmando, acalentando, ajudando, fortalecendo. E o resultado é o quê? Quantos anos? Estão aí 6 décadas, né?
com vigor, com saúde, fazendo a obra de Deus. Resultado de quê? Obediência. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, e te será bem. E o que vocês fizeram foi isso, honraram. Estão aqui, nessa idade, com saúde e vigor. Tiveram 5 lindos filhos, todos imbuídos na obra, e vocês têm deixado algo lindo para nós. Herança é o que se deixa para as pessoas. Legado é o que se deixa nas pessoas. E vocês têm deixado um legado nas nossas vidas, na Igreja de Imperatriz, de fazer a obra do Senhor com amor, se doando, amando pessoas, cuidando de pessoas, sempre com essa responsabilidade e esse compromisso com Deus. Então, pastor, você não prega, você vive o que você prega, juntamente com a pastora, porque você só é esse grande homem de Deus, porque ao seu lado tem essa grande mulher de Deus, que age com sabedoria, como diz lá em Provérbios 31. Aquele homem, ele era homenageado, quando ele sentava às portas, as pessoas falavam bem dele. Mas quem é que fazia tudo isso? A mulher. Então você tem uma esposa sábia, dedicada, que está lhe apoiando, lhe ajudando. E hoje vocês estão aqui festejando. Eu sei que vocês não gostam desse glamour todo, porque o seu sobrenome é humildade, pastor. Mas isso aqui é honra. É honra. A quem honra, se honra. E nós temos gratidão no nosso coração por poder ter esse presente maravilhoso, que é vocês como pastores, como amigos. Nós amamos vocês. Parabéns. A paz do Senhor, irmãos. Até que eu queria cantar um hino da Natalina, mas o pastor Raul pediu para mim passar um segredo para os novos obreiros. Tem um segredo, eu guardo comigo, mas eu quero revelar para vocês, os novos obreiros. Eu aprendi um segredo de como vencer os problemas daqui. Mesmo que a cruz é pesada e longa jornada, irei prosseguir. Mesmo quando tudo parece perdido, é Jesus meu amigo, Ele vem me ajudar. E a seus pés de joelho dobrado, de rosto molhado, prossigo a cantar. De joelho dobrado, de rosto molhado e boca no pó. O crente que ora, humilde ele implora a presença de Deus. Do céu Deus manda um anjo que sobe e desce com a taça na mão. Vem colher o teu pranto, trazer a resposta de cada oração. Irmão, se estás abatido e desanimado, pensando em parar, espere só mais um pouquinho, que a tua bênção está para chegar. Eu aprendi um segredo, tenho comigo, quero te revelar. A oração é a chave que abre a porta do céu, então comece a clamar. De joelho dobrado, de rosto molhado e boca no pó. O crente que ora, humilde ele implora a presença de Deus. Do céu Deus manda um anjo que sobe e desce com a taça na mão. Vem colher o teu pranto, trazer a resposta de cada oração. Vem colher o teu pranto, trazer a resposta de cada oração.
Glória a Deus. Junto ao povo Gideão, chegou a hora de lutar. Grande vai ser a escolha, os covardes e medrosos do caminho irão voltar. Junto ao povo Gideão, eu vou marcar a tua história. Te darei o livramento, pois somente com 300 eu te darei vitória. 32 mil era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente todos corajosos, preparados para lutar. Porém há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Apregou, pois, agora aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos voltem. Então o povo ouviu e começou a voltar. 1, 2, voltaram 20 mil. Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor disse a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: faz descer o povo às águas, e ali os provarei. E há de ser que aquele que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele que eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, este voltaria. E
Deus me fez mulher com propósitos, um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz. Eu quero deixar uma mensagem para você, uma mensagem que fala muito comigo e que eu tenho para mim como lição. Não é como a gente começa a nossa jornada, mas é como a gente permanece e como a gente finaliza a nossa jornada. Nós precisamos ter muito cuidado. Eu quero falar sobre Josafá. Josafá, esse rei da tribo de Judá, que venceu uma batalha através da oração, através do jejum. E ali os seus inimigos foram confundidos e ele não precisou levantar nenhum dedo. Quando chegou lá, ainda carregou os despojos das pessoas que estavam ali, as riquezas deles, e ainda carregou o tesouro para casa. Mas nós vamos ver que na jornada de Josafá, quando no finalzinho da sua jornada, já no decorrer, já no finalzinho, ele faz uma aliança que o Senhor não se agradou. Ele faz uma aliança com o rei Acasias de Israel, que era para construir navios, para que eles fossem conquistar algumas outras terras. Só que Eliezer, o profeta, ele chega para ele e conta que o Senhor não tinha se agradado daquilo. E nós vamos ver que o desfecho de tudo isso é que os navios foram todos destruídos, porque onde o Senhor não está, não adianta fazer aliança com quem o Senhor não quer que a gente faça aliança. Não é como a gente começa, mas é como a gente permanece, mas no final a gente continua exercendo a vontade, ouvindo a voz de Deus. Josafá, por algum momento, talvez, a gente pensa por a gente estar no poder, por a gente ter acesso mais fácil a certas coisas, a gente pensa que a gente pode tudo, E aqui a gente vai ver que não, que eles construíram os barcos, mas o Senhor não estava dentro do barco, e quando o Senhor não está dentro do barco, não adianta. Então eu quero chamar a tua atenção e a minha atenção também, porque essa palavra fala muito comigo, é com quem a gente faz as nossas alianças. Governos fazem alianças, reis fazem alianças, líderes de famílias fazem alianças, mulheres de família, mulheres de oração jovem fazem aliança. Cuidado com quem você faz aliança. E a gente precisa do aval de Deus, o sim de Deus. O Senhor não estava naquele negócio. O Senhor não estava dentro do barco. A gente vai ver duas coisas diferentes, Aquela questão de quando os mares estavam agitados e os discípulos estavam ali, e eles achavam que o Senhor estava dentro do barco e eles preocupados. E aqui não, é ao contrário, O Senhor não estava dentro desse barco. E era caso de preocupação. Mas eles não se preocuparam com isso, mas na utilização do que eles tinham acesso, de fazer aqueles barcos para poder conseguir tudo aquilo. Então vamos ter cuidado. Onde Deus não está, não adianta. Deus precisa estar dentro do nosso barco e Deus precisa dar o seu aval e o seu sim. Façamos aliança, mas diante da presença de Deus. São alianças que não falham, são alianças que dão certo e são alianças que a gente recebe conquistas e que o Senhor permite que nós conquistamos algo mais, os nossos sonhos e talvez muito mais, presentes que o Senhor tem para nós, tá bom? Então coloque sempre o Senhor em primeiro lugar, porque aí dá tudo certo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê sabedoria para nós prosseguirmos a cada dia, tá bom? Que Deus nos abençoe. Próximo sábado nós estaremos juntos. E criou Deus o homem à sua imagem. O programa Deus me fez mulher com propósitos, com uma mensagem de fé e esperança ao seu coração. Deus me fez mulher com propósitos. Um programa do Ministério de Mulheres da Assembleia de Deus em Imperatriz.